Cara, cota gremista agora, tá? O Christian colocou aqui pra gente. Nosso ponta, Gabriel Ministério da Educação. Será mais um que o CCD nos ludibriou? Vocês acham que o CCD fez a nossa cabeça pensando que o Mac era craque, na verdade ele não é? Cara, eu acho que não, velho. Porque, tipo assim, cara, vamos pensar que o Chelsea veio procurar ele. Pô, veio um olheiro do Chelsea, cara, o Chelsea Fez tem. proposta, Fez timbrou, proposta. timbrou papel e mandou. Exato. O Chelsea é um time que tem um scout bom, velho. Busca jogadores muito bons por aí. Cara, o Chelsea é um time que tem uma base. Uma base não, mas traz jogadores jovens de Ah, muita eles qualidade. roubam, né? Eles Eles roubam os roubam, eles jogadores. roubam jogadores jovens de muita qualidade. E, cara, foram lá pegar o João Pedro, o Palmer que tava no City. Pegaram aqui, ó, Kendry Paz, Andrei Santos, o Sim, Ângelo. Eles fizeram a limpa no futebol sul-americano, cara. cara, fizeram a limpa e estão com um time bom, deram uma desandada agora na Premier League, mas estão se reencontrando de novo. Se os caras vieram ver o Mac e deram proposta, ruim ele não é. Eu acho que ele só precisa de minutagem. A gente precisa de amostragem dele, cara. Senão, ainda não caímos na lábia de CCD. Ainda Cara, tem aí é que tempo tá. pra sonhar. Aí é que tá. Tipo assim, eu sei que o CCD tem esse negócio de colocar pinta em jogadores da base e falar, ah, o Bobson é o novo Tony Cross. Ah, não sei o que, o Mac é o novo Messi. Não, a gente não pode cair nessa lábia dele, óbvio. E um grande problema do Mac é que ele foi muito hypado desde que, sei lá, ele tinha 10 anos de idade, mano. Ele foi muito hypado quando ele jogou, acho que foi uma Copa das Favelas, que foi quando o Grêmio de fato contratou ele. Ele já veio muito hypado de lá. E o fato dele ter assinado com o pai do Neymar, com a empresa do Neymar, também fudeu muito. Ele teve um contrato com a Nike com 13 anos de idade, foi por ali, assim. Então esse hype todo foi criado que eu lembro que eu, há 3 anos atrás, já falava, bah, tem um guri de 12 anos que eu quero muito ver no Grêmio daqui a pouco. Cara, isso é loucura a gente pensar. E aí o fato dele estrear já com toda essa bagagem, tipo, ser o futuro do Grêmio, ser o novo Ronaldinho que estavam botando pra ele. Cara, o Ronaldinho é a maior joia já criada no futebol gaúcho. Não dá pra colocar uma peita desse num guri de 15, 16, agora 17 anos, tá ligado? O Mac tem muita qualidade. A gente viu no jogo que o Grêmio perdeu pro Zequinha em casa. Cara, tipo assim, o time inteiro do Grêmio foi mal. E na minha opinião, o Mac tava longe de ser um dos piores do time, de ser um dos problemas. O Mac era o único que tava tentando fazer jogadas agudas de fato, tá ligado? Só que o problema é que pensam que o Mac vai pegar a bola e botar embaixo do braço e decidir, porque venderam ele como um Estevão, como um Hendrick, mas não é. O Mac é um jogador que vai dar muito certo, mas tem que ter paciência com ele, cara. Ele é tão bom quanto o Roger, ele é tão bom quanto o Thiaguinho, quanto o João Borne. Ele tá nessa leva. Só que ele precisa jogar pra gente ver. E a gente não pode pegar no pé do guri porque ele vai fazer um ou dois jogos mal. Cara, ele é um bom jogador, ele é um jogador que tem qualidade no pé, então vamos dar tempo ao tempo, tá ligado? Mesma coisa se o Roger jogar mal um ou dois jogos. Tudo bem, o Roger deu tudo certo pra ele, já estreou jogando muito, metendo gol e tudo mais, que é nas graças. Mas imagina se o Roger tivesse ido mal naquele primeiro jogo. A torcida tá queimando ele. Thiaguinho, a mesma coisa. A gente tá feliz com o Thiaguinho porque o Thiaguinho tá comendo a bola. O Thiaguinho hoje, depois do Arthur e do Carlos Vinícius, é o nosso melhor jogador em campo, na minha opinião. Então, tipo assim, eles começaram muito bem. O Mac ainda não engrenou tanto. Mas poderia ter acontecido a mesma coisa com eles. Então é só ter paciência, cara. Exato. É, cara, eu acho que o Thiaguinho e o Roger, eles não foram hypados. Eles foram hypados mais próximo, né? Tipo, eles tiveram um hype mais próximo pra subir o profissional. O Mac já é hypado há muito tempo. Então imagina o psicológico de uma pessoa assim, cara. Tipo, é uma pressão muito grande. É uma pressão muito grande. Tem gente que não consegue lidar com isso. Muitos jogadores que vieram. Ah, o novo Robinho, o novo Neymar. Cara, teve vários que foram pintados como craques, como possíveis craques e não renderam futebol. Simplesmente não Vamos, vale conseguiram performar lembrar. no profissional. Vale lembrar do novo Neymar, Neilton, né? Vale lembrar do Exato, Neilton. exato. Cara, assim, ó, é que como Colorado, a minha opinião é que eu não queria que ele fosse tão bom assim, sabe? Só que eu não vou ser hipócrita e tal, vou realmente falar, tipo, uma coisa que eu acho que é o seguinte, o, é muito problemático quando a gente cria uma expectativa tão grande num jogador que a gente não viu jogar no profissional. Porque é muito diferente. Tipo, não tem comparação a base com o profissional. Claro, obviamente, tipo, tem alguma lógica, né? O cara
a tendência é seguir alguma lógica, pelo menos, né? Claro que tem exceções e tal, mas a sequência é lógica. Só que, cara, é muito diferente, sabe? Ainda mais nesse nível que as bases aqui do Sul, querendo ou não, tipo, contra quem que ele jogava aqui, tá ligado? Sim. Enfim, e eu acho que ele é um guri que tem muito espaço para crescer. E essa avaliação que a torcida faz, que a torcida tanto do Grêmio quanto contrário, né? Tipo, do Inter, que tem muito colorado também que tá louco para dizer que ele não é nada e que o guri é horrível. Só que tem que. A gente tinha que analisar, tem que analisar tirando essa parte da expectativa. Tipo, tem que analisar o que, que ele realmente está jogando, tá ligado? E quão espaço ele tem para melhorar. Porque é exatamente porque que a torcida tá gostando tanto do Roger, do Thiaguinho, do Ganês, esse que estreou pelo Inter. Porque eram jogadores que ninguém, tipo, pelo menos a torcida, tipo, a massa da torcida, né, claro, deve ter algum especialista, amante das bases que, tá, já sabia que o cara era bom, tá ligado? Mas, cara, pra cair na graça do grande público, o cara vai ter que jogar bem o gauchão, vai ter que jogar bem ali e tipo, vai ter que fazer alguma coisa muito visível, tá ligado? Vai ter que jogar, tipo, muito bem pra agradar essa maioria. E às vezes não é assim. E é exatamente isso que tu falou, Pedro. Tipo, os guris começaram bem, Thiaguinho, Roger, e a torcida, bah, não, esses guris são bons. O que viram o que um jogo, tipo, dois, tá ligado? E enquanto o Mac, tipo, também viram. Ele teve um pouquinho mais de amostragem e tal, mas também nada demais, tá ligado? Também nada demais. E tá, eu acho que ele vai seguir esse caminho natural. Tipo, vai continuar jogando, vai continuar melhorando. E, claro, talvez não chegue no nível que algum dia imaginaram dele, mas eu acho que ele não vai ser um jogador tão ruim e não é uma fraude, tal como tá pintando por aí, tá ligado? Acho que não é esse o caminho para se analisar uma joia, tá ligado? Acho que, inclusive o Grêmio tá fazendo até um papel bom de preservar ele nesse sentido. Tipo, tá vendo às vezes num treinamento que ele não tá tão pronto, na partida, um jogo treino já que ele não tá tão pronto e não tá colocando ele em situações que ele vai se comprometer com a torcida, tá ligado? O Quinteiros queimou o Riquelme, por exemplo. Vale o Quinteiros não, desculpa, o Mano queimou o Riquelme colocando ele titular num jogo que a gente precisava ganhar na arena. E desde então o Riquelme foi arquivado. Mas isso que o Léo falou é muito verdade, assim, tipo, pra vocês falarem, vocês estão passando pano pro guri, não sei o quê. Cara, o próprio Luiz Castro falou isso na coletiva. O Luiz Castro falou, tá, o Thiaguinho, o Thiago, agora, né, Thiago Augusto, e o Roger começaram bem, ok. Mas vocês não podem achar que eles são os melhores do mundo. Eles são guris, eles vão variar, eles não vão. Vai ter jogos que eles vão ir bem, vai ter jogos que eles vão ir mal. E só o fato de ter o respaldo do técnico, isso já é muito importante. E, cara, pra mostrar que a base é muito diferente do futebol profissional, que foi o argumento do Léo perfeito, é só ver agora, meu. A gente tá falando quarta-feira, 21 de janeiro, 8 horas da noite. O Inter de Porto Alegre tá jogando contra o Inter de Santa Maria. E o centroavante do Inter de Santa Maria é talvez o melhor jogador de base da história do Grêmio. O Yuri Mamute, cara, o Yuri Mamute na base era uma máquina. E não é piada. O Yuri Mamute, quando surgiu, era o que o Gabriel Mack é pra geração atual, só que não tinha internet viralizando, só que o Mamute empilhava gol. O Mamute era conhecido por todo mundo. Eu, com 12 anos, 11 para 12 anos, fui na arena com um cartaz pedindo a camisa do Yuri Mamute, cara. Ele era tão hypado assim, porque na base ele era uma tora, ele era muito Exato, forte. ele é do mesmo tamanho que ele é agora com Exato. 15 anos, tá ligado? E ele empilhava gol porque ele era muito forte, ele era habilidoso, ele empilhava gol, só que não deu certo, porque criaram um hype absurdo e é óbvio, esse hype é foda, esse hype quebra a cabeça de alguns caras. E o fato do Yuri Mamute não ter dado certo me dói, porque eu era muito fã, eu era fã do Mamutelli, cara. E, porra, daí ele pingou Joinville, pingou em tudo, agora tá jogando no Inter de Santa Maria, triste, mas é isso, tipo, a base engana às vezes. E a gente tem que ter consciência disso.